Eu sou Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Dessa vez, paro pra conversar com ninguém mais, ninguém menos que Virgínia Oliveira, uma moça, menina mulher de muitos talentos. Olá! Eu acho que é muito menos mesmo que ultimamente. Olha, nem venha, a senhora tem experiência com fotografia, com arte digital, tem histórico de atleta não, mas tem histórico de histórico, como é que a gente chama? De atriz. Tem, como é que se diz? Andanças na arte escrita, a arte de declamação. Você nem vem dizer que tem pouca coisa, não, que aqui eu mal pude listar tudo. Não, mas é porque o meu pouca coisa é porque no momento atual eu estou sendo pouca coisa, porque eu tô sem computador, sem nada, tô só existindo dentro da minha casa. Queremos só existir. Mas, basicamente, eu sou Virgínia Oliveira, eu tenho 26 anos de idade. Eu sou atriz. Eu me considero muito mais como atriz do que qualquer outra coisa. Fotógrafa, diretora teatral, escritora, poeta, desenhista. Na verdade, eu tô me aventurando nos desenhos digitais agora, mas eu só desenhava à mão mesmo. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na UFC. Tem mais alguma coisa? Eu não sei, sinceramente, às vezes é muito complicado para mim falar o que eu faço, porque eu peguei, acho que 5 anos da minha vida, assim, eu não saí da escola para a faculdade, né? Eu saí da escola para fazer muita coisa. E aí, por isso que eu tenho um currículo tão grande. E aí, às vezes, eu não sei exatamente o que eu faço, porque eu já tô fazendo coisa demais. E eu também canto atualmente. Boa. Além de modelo. Meu Deus. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Slam é praticamente outra área, além da poesia. Produtora audiovisual já, hein? Também produtora, também sou produtora, né? Cuido do Reclame Aqui, tô lá na direção geral. Design, eu sou design também. É isso, gente. Não me pergunte mal o que eu faço. E aí vem dizer, não, porque eu não faço nada, e eu, tá bom, então. Senta lá, Cláudia. Mas é muito isso, porque, tipo, assim, né, pra explorar pras pessoas. Conheci Virgínia há mais ou menos, não sei dizer quanto tempo, mas o que acontece? Eu fui convidado pra ser jurado aí da final do Slam, aqui do Ceará, né? Virgínia era uma das competidoras e ela fez, né, algumas apresentações, né, e tal lá. E eu dei muita nota boa, não foi? Foi no sábado. No sábado eu tava horrível, gente. Podia me desclassificar na primeira poesia, que eu não me importava. Não me importaria. Oh, meu Deus. A modéstia. Não, não é modéstia, é uma verdade mesmo, assim. Eu tenho muita consciência do meu corpo em cena, né? Tenho muita consciência disso. E é algo que eu já tinha e eu tive que trazer ainda mais para quando eu fui fazer a gravação de volta, né? Porque não era para mim estar fazendo, não era para mim atuar em... E aí foi tanto rolê que eu fui obrigada, literalmente obrigada, e aí eu tive que me descobrir e me perceber em cena. Então eu sou muito crítica, eu entendo muito quando eu tô em cena, e eu sei quando eu estou bem, e eu sei quando eu não estou, sabe? E aí eu fico, nossa, foi horrível, porque eu tenho consciência que naquele dia foi muito ruim, mas eu tive meus motivos. Não, é porque assim, na questão do slam da quintura, foi o que eu passei, né, e aí eu fui recitar na sexta. E como eu disse, eu tenho consciência do meu corpo em cena. Eu sou uma pessoa com deficiência física, e esse é um contraponto muito interessante por o fato de eu fazer muita coisa. As pessoas, elas ficam chocadas de como eu posso fazer muitas coisas. Lá vem o capacitismo dentro desse contexto, né? Mas eu faço, gente. Enfim, é isto. Eu não estou morta, estou bem viva e você pode fazer também. E não é por minha causa, mas é por você. Se você quiser fazer, você faça, independente do corpo que você tenha, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui recitar no primeiro dia do slam, na primeira batalha, eu me preparei muito. Eu decorei todas as poesias. Eu montei tudo bonitinho. Eu montei todo um processo, sabe, para fazer uma coisa bem feita, bonita, sabe, interessante e forte. Quando foi durante o slam, no momento do slam,
pelo fato de que, inegavelmente, eu não sou uma pessoa negra, eu não me considero uma pessoa branca, eu me considero meio amarela, uma pessoa meio misturada. Eu não consigo, porque assim, enfim, né? Meu pai é um índio, a minha mãe é negra, meu avô é branco, e aí eu não sei que cor eu sou. Mas, mas no geral, eu sou pessoa branca, né? Pode dizer, não pode dizer que é pardo, o povo diz que é papel. Enfim, e aí aí eu fui recitar no Islã, e aí eu cheguei para recitar e eu estava preparada, eu realmente estava no primeiro dia. E aí quando eu cheguei para colocar, né, as minhas poesias, para colocar as minhas falas, né, porque eu falei durante todo o Islã, e infelizmente as pessoas acho que só perceberam que eu falei no final. E aí, enquanto eu recitava, e aí os jurados iam dar notas para mim, eu vi jurados revirando olhos, sabe? Me dando notas muito baixas, comparado com. Eu tenho, como eu disse, não que eu me sentisse melhor do que as pessoas que estavam ali. Não era isso, não era sobre ganhar, mas a partir do momento que você recita uma poesia, você dá o seu melhor, digamos, e aí um jurado vai dar a nota para você, revira os olhos, e outro jurado não ouvir a sua poesia, perguntam, você quer que ela recite de novo? O jurado, não precisa recitar. Então, tipo, a partir desse momento, tanto é que no segundo dia, quando a minha internet estava ruim, ninguém estava me ouvindo, e aí foram perguntar para o jurado se os jurados tinham que recitar, a Francine prometeu no meio e disse, não pergunta se para o jurado se ela deve repetir a poesia, pergunta se foi correta. Por conta disso que aconteceu, sabe? E aí foi algo que eu fiquei muito chateada, muito triste, porque eu tava vendo ali escancarado o capacitismo ali batendo o tempo todo. Eu tava falando sobre pessoas com deficiência, eu tava falando sobre periferia, porque eu também moro na periferia de Fortaleza. Eu tava falando sobre muita coisa que são das minhas vivências, né? E ninguém prestou atenção, ninguém me ouviu, e aí isso me machucou muito. E aí quando foi para mim recitar no outro dia, né, eu entrei assim, tipo, eu vou recitar, mas eu não tô aqui, sabe? Eu tô aqui, mas eu tô magoada com esse espaço, eu tô magoada com o que aconteceu e tal. Porque eu me magoo, gente, eu sou canceriana, eu não vou me magoar. É claro que eu vou me magoar. Se eu não me magoar, não serei eu. A energia que tu despende no primeiro dia, no segundo não tem mais energia. Pois é, e aí quando chegou no segundo dia para mim recitar, né, eu não passei, só que aí uma das participantes desistiu, a participante que tinha participado, que aliás eu admiro, desistiu, e aí eu fui no lugar dela. Mas assim, dizer que eu estava preparada, que eu estava bem para recitar, não era questão de estar bem, porque eu entendo, eu tenho muito de, tipo, pode ter acontecido a maior desgraça na minha vida. Se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquilo. Mas naquele momento atual, eu estava no lugar que tinha me proporcionado aquilo. Então já era uma coisa que me gerava muito desconforto, mesmo que eu quisesse recitar. Então eu tenho consciência que eu não fui bem mesmo. Eu tenho muita consciência que eu não fui naquele dia, assim. Eu acho que na minha última poesia foi o que eu fui menos pior, sabe? Caramba, nossa, muito massa, assim, tentando dar o outro lado da coisa, né, como eu tava falando, eu conheci Virgínia lá, e aí, como eu falei, eu tinha poucas experiências com Islã regional, eu sabia mais do Islã de fora, e muito por conhecer um pouco da cultura do hip hop e tal, que se assemelha uma coisa à outra, né, pelo menos o público geral poder entender, e conheci lá, vi o trabalho, né, fui pro Instagram, segui bastante dos artistas, principalmente por essa vontade de, eu acho que conversei até com Franzinha isso, que Franzinha é outra das pessoas que organizou o Islã, né, Franzinha. Está de férias, ela. Ah, por isso, a pessoa tá sumida do mundo, mas merecido, né? Merecida, a bicha trabalha, viu? Demais. Aí, o que acontece? Conversei com ela que, tipo, quando eu lancei o Poesia Barata, há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu queria fazer uma sessão de poesia falada e trazer algumas mais próximas do Islã, né? Dessa declamação mais crua e de afrontamento, né? E na época não deu certo, na época, enfim, muito difícil o movimento aqui na época, era complicado. Mas pra agora, né, eu pretendo fazer convite, inclusive já fica aqui o convite de antemão pra tu vir pra cá pra gente fazer uns movimentos assim que estiver podendo, né? Sim, ótimo. Mas enfim, esse é outro tópico, eu sou desses que me perdem no assunto, o que eu tava falando. O ponto é, e aí vi que Virgínia tinha
muitos, como é que eu vou dizer? Realmente eu repito isso, ela tem muitos talentos, ela cai muito pra essa área de fazer muitas artes, né? E aí, conversando contigo, eu fiz até recentemente um curso que tu proporcionou em relação à fotografia, e eu queria falar contigo a respeito disso, da tua questão sobre essas outras artes. A gente falou um pouquinho do slam, e agora a questão da fotografia, como é que funciona pra ti? Então, parece muito que eu me meti em tudo isso, assim, né? Não, eu estudei muito, cara, eu estudei muito pra fazer tudo que eu faço. E aí, principalmente por ser uma pessoa com deficiência, e aí a sociedade, ela me exclui, né? Então, o que me restou foi estudar. E esse me restar estudar me proporcionou ter muitas coisas. E aí, no caso da fotografia, eu também estudei. O meu primeiro contato, assim, eu quando era criança, nunca tive acesso a uma câmera, nem nada. Porque nasci no sertão, num lugar chamado Volta, e aí não tinha acesso a fotografia, nem nada. Fotos era uma pessoa que vinha uma vez perdida na vida, um tio que tinha uma câmera e fazia uma foto, uma coisa assim. Ou a minha mãe pagava para alguém fazer uma foto. E aí, mas eu sempre achei muito interessante. Eu sempre achei, eu ficava assim, encantada, sabe? Eu olhava para aquilo e eu ficava, meu Deus, que legal! E aí, a primeira oportunidade que eu tive na minha adolescência de ter um celular que tirasse foto, né? Porque eu tinha um celular antes, mas não tirava foto. E aí, quando eu tinha 16 anos, foi o meu primeiro contato com a fotografia, que aí eu quero um celular, mas eu não quero comprar celular, eu quero um celular que tire foto. E aí, era meado de 2011, meu Deus, tô ficando velha. Aí eu peguei, consegui comprar o meu celular, e eu tirava foto de tudo. As fotos eram horríveis, era embaçado, eram umas coisas que não tinham sentido com nada, eram umas coisas assim, sabe? Mas eu passava o dia todo fotografando. Meu celular tinha uma memória, assim, que o pobre, não sei nem como é que eu aguentava, de tanto fotografar. Eu via qualquer coisa, eu queria fotografar. E foi desse processo de ver qualquer coisa, querer fotografar, que eu fui treinando meu olhar, né? E aí, aos poucos, eu fui tentando não só qualquer coisa, aleatoriamente. Eu comecei a pensar na fotografia. Então, quando foi em 2013 para 2014, eu consegui comprar minha primeira câmera. E, nossa, eu fiquei doente de tanto fotografar. Eu fotografava tudo que eu via na minha frente. Eu queria fotografar aranha, eu queria fotografar pessoas, eu queria fotografar o céu, eu queria tudo, sabe? Que tu imagina. Eu queria estar ali fotografando. E aí, quando foi no final de 2014, eu conheci o Chico Expedito. E aí, o Chico Expedito, maravilhoso, inclusive, gostaria de destacar, me indicou para trabalhar na ECOA. E aí eu vou, tem trabalho, eu vou, né? Fui lá, e quando eu cheguei na ECOA, tinha um curso de fotografia que já estava em execução. Ia terminar o primeiro módulo e ia começar o segundo. E aí eu não podia me inscrever. Então não tenho currículo. Mas eu era monitora, eu podia muito bem entrar na sala e passar a aula inteira olhando a aula. E foi isso que eu fiz. Eu assistia todas as aulas e eu fazia os trabalhos. E eu mostrava, apresentava como se fosse, né, estivesse lá super inscrita no curso, quando na verdade eu tinha que estar monitorando todas as outras aulas que deveriam estar acontecendo na ECO e eu estava lá na sala de fotografia. E aí, foi aí que eu me descobri enquanto fotógrafa de sombra, que eu sou apaixonada por sombra. E foi a partir disso que eu comecei a desenvolver meu olhar, de fato, de uma maneira que eu consiga entender o que eu quero. Às vezes não dá certo, mas a grande maioria das vezes dá. E aí foi a partir disso que eu comecei a desenvolver o meu olhar para as coisas, para as sombras, principalmente. Eu amo fotografar sombra. As pessoas odeiam o escuro, odeiam coisas, querem tudo uma explosão de luz e tudo, e eu não, eu gosto daquela coisa que não dá muito pra se ver, mas tá se vendo, sabe? E aí eu gosto das silhuetas, eu gosto desses contrastes, então foi algo que eu me apaixonei, e do preto e branco também. Quando tem luz, quando tem contraste entre luz e sombra, e um preto e branco, eu me perco ali e passo o dia todo. Eu acho que foi isso que talvez de maneira inconsciente me gravitacionou muito pra ti, porque eu também sou muito desses. Eu assim, preto e branco e tons mais escuros, digamos assim, eu adoro, sou fascinado. Também acho maravilhoso, acho incrível, assim. Eu amo fotografia, acho que
não, a galera hoje em dia ela tá se perdendo muito, porque existem muitos fotógrafos e a minha crítica não é sobre o fato de que existam muitos fotógrafos. Eu acho isso excelente, que o que eu vejo muito que a galera critica o fato de existir muitos fotógrafos. Gente, isso é maravilhoso, isso é incrível. A minha crítica se parte do sentido de que esses fotógrafos, eles são fotógrafos de dinheiro, no sentido de eles não desenvolvem um olhar, é a mesma coisa, você olha a fotografia de fulano, é a mesma coisa da fotografia de ciclano, que é a mesma coisa da fotografia de Beltrano. A minha crítica parte daí, não é pela quantidade. Eu acho que a arte, ela tem que sair desse ideário de que é algo inalcançável e de que não é qualquer pessoa que pode fazer, é qualquer pessoa que pode fazer sim, qualquer pessoa que quiser estudar, você pode fazer. Não venha com qualquer pessoa pode fazer arte, qualquer pessoa. Porque Boa. se estuda tanto quanto uma engenharia, eu faço arquitetura. E eu estudo desde matemática, filosofia, a qualquer outra coisa relacionada à arte. Então eu tenho muita consciência que se estuda tanto quanto eu estudo arquitetura, sabe? E é muito aquela questão de você desassociar a ideia de trabalho relacionada à arte, como se a arte fosse simplesmente dom e beleza, né? Trabalho, gente. Aliás, fiz uma radionovela, deu tanto trabalho. Se vocês quiserem pegar os meus trabalhos artísticos, eu adoraria. Olha aí, essa é a próxima pauta, que é falar um pouco sobre A Volta, radionovela. Vamos primeiro introduzir, né? O que acontece? Virgínia, uma hora pra outra, chegou e falou: Ei, eu fiz uma radionovela, dá uma olhada aí. E eu fiquei, puta, tô com muita raiva e tô achando muito foda. Raiva porque eu queria ter feito também, e achando foda porque é uma das minhas paixões, que eu, tipo, quem ouve podcast há mais tempo, podcast tá atuando aí há quase 2 anos, não sei, esqueço minhas datas, mas aí eu sempre falo que vai sair um audiodrama que nunca sai. Mas sério, quando eu vi, e aí tu foi e produziu uma radionovela, um verdadeiro audionovela drama. Me fala do projeto. Seguinte, começou com eu ouvindo as músicas da Jandê, e aí eu acho interessante as músicas da Jandê, adoraria produzir os videoclipes das músicas dela. E aí eu mandei mensagem pra Jandê é muito difícil de se contatar, porque, né, enfim, a bicha é escorpiana. Aí eu tentei contactando com ela. E aí o Jandê, vamos fazer uma reunião lá em casa, bora lá pra casa, a gente monta um roteiro pra Amarelo, né, a música Amarelo. E aí ela chegou aqui em casa, e aí a gente começou a pegar várias viagens e tal, e saiu basicamente, aqueles primeiros EPs, né, que é Amarelo Parte 1 e Amarelo Parte 2. E aí a gente, ok, isso aqui, ótimo, perfeito. Só que não tinha nome de personagem, não tinha nada, era só, temos um casal que está neste lugar seria um interior, e aí neste lugar elas estão tomando café, elas estão fazendo isso, elas estão fazendo aquilo, chove, tem rio, né, enfim, e tudo isso são memórias. E isso era a base do roteiro de Amarelo, né? E tudo isso são memórias, todas essas cenas acontecem enquanto elas se olham. Elas ficam se olhando e vem esses flashbacks. E aí esse foi o roteiro. E aí tome uma pandemia meio no nosso peito. E aí coisa linda. Pronto, acabou o projeto, acabou tudo, vou ficar em casa, mais nada, minha vida eu vou jogar, vou assistir meus animes, vou ler, vou fazer qualquer outra coisa. E fiquei. Só que eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo. E aí a Fran chegou com o Enco. Que, tipo, todo mundo distante, todo mundo afastado e tal. Aí a gente, saudade das amigas, né? Bora conversar com o Enco. Começamos e tal. Aí a gente quer saber, eu acho que eu vou abrir um podcast. Aí, sobre o quê? Eu não sei. Mas sobre alguma coisa. Mas irei abrir. E aí eu passei muito tempo pensando, e meu Deus, não tenho ideia de nada. Zerado, sabe? A pessoa zerada de ideia. Assim? E aí eu cheguei Aí descobrimos o Google Meet, porque aí finalmente ele foi liberado gratuitamente para todo mundo. Aí a gente foi lá no Google Meet e tal. Aí eu passei uma madrugada conversando com o Jander e a Fran. E aí ele falou sobre um processo que se chamava fígado. E aí me convidou para participar e tal. E aí eu, ok, bora, massa.
Aí no outro dia eu tava lá no Fígado, né? Porque eu sou essa pessoa. E aí, quando eu cheguei lá no Fígado e tal, eu não tava podendo acompanhar visualmente a história, né? A leitura. Não tava podendo acompanhar, porque, enfim, a vez já tava ocupada. E aí, quando eu terminei eu comecei a ouvir a galera e eu fiquei, nossa, que interessante isso. Tá ouvindo as pessoas? Nossa, eu acho que isso é um pouco interessante. Aí eu acho que isso dá um negócio interessante. E aí tive uma ideia. Vou fazer uma radionovela. E aí pronto, a Fran pegou viagem, outras pessoas pegam a viagem. E aí o que a gente vai falar? E aí eu não sei. Aí eu eu disse que eu quero fazer, eu não sei do que, mas eu quero. Aí eu tava tranquila, né, de boas na minha vida, no Anais e tal, pensando do que eu vou fazer esta bendita rádio novela. E aí, pensando, aí eu tenho o roteiro de Amarelo, né? Se eu desenvolvesse o roteiro de Amarelo em cima das músicas da Jandê e construísse uma rádio novela inspirada nas músicas dela, aí eu peguei, vai ser isso. Tome áudio na Jandeline, taca ali áudio nela. E aí a bicha louca ficou assim, meu Deus, não estou entendendo nada. E eu, é isso aí. Entenda isso e pronto. E aí a gente começou a se reunir e tal, pra discutir como seria a história. E aí eu dei o primeiro roteiro, feedback, mas só tinha 2 personagens, e aí a gente foi desenvolvendo essa história. Desenvolvendo, né, a linha de personagem. Sim, e qual é a linha narrativa de personagem? Esse personagem, ele gosta disso, ele é do signo tal, ele tem tal idade, ele faz isso, ele é aquilo outro. E coisas que não tem na rádio novela, sabe? Mas a gente foi botando para criar a história, porque enquanto escritora, eu acho importante, tu até falou que achava interessante como eu construí os diálogos, né? Mas os diálogos, eles são construídos a partir do que da mentalidade do personagem. Eu construo a mentalidade do personagem, esse personagem ele é assim, então ele vai falar dessa forma, e aí ele vai se comportar dessa forma, e aí ele tem esse corpo e ele vai se comunicar desse jeito. Ele responde dessa forma, sabe? E aí eu vou construindo o roteiro em cima disso. E aí a gente estava escrevendo, aí bora começar a gravar. Como é que a gente vai gravar? Não, vamos gravar. Contatei o elenco e tal. Aí, bora gravar. Aí convidei todo mundo lá, elenco bonitinho. Aí meu amigo chegou e disse, não vai rolar pra mim. Aí, ok, não posso fazer nada. Vou contatar outra pessoa. Aí a menina que ia fazer a Lara, não vai rolar pra mim. Eu, ok, vou contatar outra pessoa. Aí consegui a pessoa pra fazer a Dona Bené, né, que não tinha. No caso, era a Bené que tava faltando, e a Lara. Aí eu consegui contactar com algumas pessoas para fazer a Lara, e aí, tipo, todas as pessoas desistiam. Eu, não é possível, meu pai eterno. Consegui uma pessoa maravilhosa que fazia a Lara de um jeito que eu fiquei apaixonada. Assim, meu Deus, essa é a Lara. Essa é a Lara. Não, pelo amor de Deus, não desiste da gente. Aí não deu certo. Aí eu, meu pai, precisamos gravar esse negócio. E aí a Fran, tu mesmo, Virginia. Ou tu faz, ou a gente não cai pra frente. E eu tô fazendo muita coisa já, mas aí bora fazer. E foi assim que se desenvolveu, que aí é o que tá aí hoje no mundo, né? E assim, a gente tava num processo ainda na rádio novela e tal. Chegou a Audi Blanc, não iria ser lançado esse ano, na verdade, a gente ia lançar tudo, a gente ia gravar tudo, a gente ia fazer tudo. Mas chegou a Audi Blanc, aí atarentou a vida de todo mundo, e aí foi um edital muito massa a ideia, mas que eu tenho as minhas críticas, porque chegou e, assim, já queria um resultado muito imediato, e aí é meio complicado para quem é artista, que trabalha com questão de criação. Você não tem uma ideia do nada. Basicamente, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, né? E aí, foi a partir disso que a gente tem esses episódios. A gente vai lançar 4 episódios. Vamos lutar para terminar de gravar. E aí, a gente lança. Por isso que, assim, eu não tive tempo, de fato, para podar a radionovela como eu gostaria de podar e deixar ela, sabe? Mas tá aqui. Boa. E mesmo assim, ela ainda é como é que eu vou dizer? Uma obra em si que já tem uma qualidade muito. Que eu não gosto de falar superior, mas ela tá muito superior a alguns projetos menos, digamos assim, que tiveram mais tempo de preparação. Mas apesar de que não sei exatamente o que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Desculpa, gente.
Mas o ponto sim, precisamos explicar 3 coisas rapidinhas, né, que eu acho que talvez o ouvinte não entendeu. Primeiro, quando Virgínia fala pegar viagem, foi isso que tu falou, não foi? Pegar viagem é uma expressão, gente. Ninguém viajou, não, tá bom? Até porque eu ainda estou de quarentena. Exatamente, pegar viagem é uma expressão. A outra coisa é onde é que está hospedada a radionovela. Tá no Spotify e no YouTube, e você pode ir lá digitando Reclame Aqui, que aí você encontra, ou você pode ir no nosso Instagram, @recle.ameaqui, e aí lá tem na biozinha um link para você ir diretamente para a Rádio Novela. Tem 4 episódios disponíveis. E eu falei que não ia ter o final, né? Mas provavelmente, se a gente passar no edital que vai vir, a gente talvez grave o final, mas não vai ser feito. Só se a gente passar no edital. Expectativas. E a terceira coisa é Reclame Aqui. Reclame Aqui. Virgínia pegou um nome que ninguém usa na internet, né? Assim, se você não achar, vai ter link, eu mando, eu marco, então você acha assim mais fácil. Mas qualquer coisa, pesquisa, volta, Reclame Aqui, você acha mais fácil. Mas por que por que Reclame Aqui, né? Tipo, reclame, gente, reclame o que você tiver para fale, bote no mundo, bote a tua voz, assim. E aí o Reclame Aqui, que é justamente para botar todas as reclamações que a gente tem que botar. Tanto é que o elenco da Rádio Novela não tem ninguém, assim, que ser uma pessoa hétero, cis, normativa, com corpo perfeito. É tudo pessoas de todo Fora tipo, do padrão. sabe? Fora do padrão, e isso é magnífico na minha visão. E eu acho que são essas vozes que eu quero ver e que eu quero produzir e que eu quero escutar, e que eu, né, enfim. Então, Reclame Aqui foi justamente para que essas vozes pudessem ecoar ali naquele espaço de alguma forma. Mas, assim, eu realmente fiquei, Reclame Aqui, mas eu gosto de reclamar, as pessoas precisam reclamar, então vai ser Reclame Aqui. Exatamente. Outra coisa, assim, pra gente apontar rapidamente, seria justamente essa tua experiência com a escrita, né? A gente até fez uma live lá no próprio Reclame Aqui, depois vocês procuram lá. Virgínia prometeu uma série de livros só baseado na radionovela. Ela prometeu ainda que vai sair daqui a pouco. Não, daqui a pouco. Foi, gente, prometeu, tá gravado em vídeo. Tô sem computador, não tem nem condição. E como é que é a tua experiência com a escrita em si? E como é que tu vê... Assim, tu já falou um pouco sobre a tua própria questão de construir personagens e por aí vai. E eu queria que tu falasse um pouco da experiência com a escrita, com a leitura e com a questão da poesia. Eu nasci no sertão, né? Nasci no sertão e, tipo, um lugar totalmente sem acesso, até mesmo à educação. Tinha um colégiozinho pequenininho que hoje em dia é fechado, quando eu era criança. E aí eu aprendi a ler com a minha mãe na cartilha do Zé e da Ana. Esse foi o meu primeiro contato, assim, com leitura, né? Eu aprendi a ler, eu tinha 6 para 7 anos. E aí eu sempre, assim, na escola fui considerada, não me acho, mas eu sempre fui considerada muito inteligente. E aí quando eu era criança, eu basicamente fazia as provas das pessoas adultas. E aí, sim, e eu tirava notas melhores do que elas. Gostaria de destacar. Boa. Queria que isso acontecesse hoje na faculdade. Não está acontecendo, eu acho isso muito ridículo. E aí, quando eu fui aí, meu contato foi esse, né? E aí, no sertão, eu escutei muito repente na rádio, meu pai ama repente, ouvi cordel, coisas assim, e eu sou apaixonada, coisas que eu sou apaixonada. E aí, quando eu era criança, eu tinha brinquedos, mas às vezes eu preferia comprar um caderninho, aquele bem baratinho, besta, e escrever história, aleatórias, assim. Comecei a escrever histórias, assim, no caderno, sabe? Várias histórias, assim, que nem eu sei o que eu escrevi. Qualquer dia eu vou achar lá na minha mãe para me ler o que eu escrevi ali. E aí, esses foram meus primeiros contatos com a escrita. Quando eu comecei a ficar... Isso era criança. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a gostar de escrever poesia.
besta. As coisas mais bestas, sabe? Tipo, eu queria ser como o vento, que não sei o quê. Não sei o quê. Poxa, essa é boa. Essa é Naruto, é boa. Mas é interessante. Poesias bestas, bobas, né? Infantis. Mas que, nossa, elas são tão importantes. Tipo, às vezes, uma poesia, não sei o quê, queria ser sempre eu queria ser, eu queria não sei o quê. Besteira. E aí, tipo, mas foi tão importante essas besteirinhas, porque elas foram me abrindo os olhos para outras coisas. Depois de 14 anos, eu fui voltar a morar em Fortaleza. Morar com criança, voltei a morar depois de 14 anos. E quando eu voltei a morar em Fortaleza, na minha escola tinha uma coisa chamada biblioteca. Me perdi ali. Eu amava pegar tudo pra ler, de tudo, sabe? Hoje em dia eu tô lendo tão pouco, eu me sinto tão mal por isso, faz muito tempo não, mas eu não tenho tempo pra ler. Ler eu acho lindo, mas não tenho tempo, nem todo mundo tem tempo pra ler, gente, infelizmente. E aí, mas quando eu era adolescente, eu todo dia, assim, tipo, tinha vezes que eu pegava livro e eu devorava o livro em um dia, dependendo do tamanho do livro, assim, se tiver 120 livros, eu lia num dia e já devolvia, não vou pegar outro livro. Eu tinha uma sede para ler, para poder devolver o livro, para poder pegar outro, para poder ler. Sim. E aí, a minha construção de escrita, de poesia, vem muito disso, sabe? E aí, depois, assim, eu comecei a fazer teatro e tudo mais. E o Rogênio Martins, perfeito, Deus do meu coração, meu pai das artes, eu costumo dizer, me incentivava muito a escrever. E aí foi quando eu comecei a escrever meus primeiros roteiros, né? E era besta também, tem alguns até hoje, mas era até engraçadinho. Mas besta, sabe? Nada que realmente... E aí... mas eu escrevi umas sketches, umas coisas assim, e ele super incentivava e tal, e aí como pinto no lixo, né? Morto e feliz. E então começou uma coisa, um curso de direção na ECOA, que sim, eu fiz curso de direção, tenho diploma de direção, então sim, sou diretora mesmo, não é uma coisa que, gente, eu resolvi dirigir isso aqui. Não, sou diplomada nisso. Tô dizendo que aí eu cheguei eu quero fazer esse curso. Não posso fazer porque eu não tenho, porque assim, eu só podia ser assistente de direção, porque eu não tinha direção. E aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque você podia, se você tivesse uma companhia, você tinha que ter uma companhia, você tinha que ser o diretor dessa companhia e você tinha que ter assistente de direção. Eu não tinha nada, tinha eu e eu. E aí, como é que eu vou fazer? Montei. Gente, nem que vocês sejam fantasmas aqui, vocês são aqui do grupo, vocês não precisam aparecer, mas estão, o grupo existe, e você vai ser a minha assistente de direção, e eu vou me inscrever. E foi assim que consegui me inscrever, e foi quando eu conheci o Chico, e aí eu tinha que levar um texto teatral pra gente trabalhar esse texto, né? E aí eu peguei e escrevi um texto, levei pro Chico, isso aqui não é... Você escreve diálogos muito bem, gente, mas isso aqui não é um texto teatral. E aí, foi levando essas patadas do Chico, que eu aprendi a escrever esses textos, sabe? Construir esses textos absurdos grandes, porque antes eu escrevia 3 páginas, pronto, muito fácil. E aí me ampliou os horizontes para entender nuances, para entender textos, para entender muito mais coisas, sabe? Que a gente já entende enquanto ator, mas quando você está na direção e aí você precisa incentivar a pessoa a chegar nesse caminho, você vai muito mais fundo. E aí eu estava indo nesse muito mais fundo e escrevendo o texto. E aí o Chico pediu para mim desistir. E aí eu peguei Chico, era no final do ano de 2014, ele disse, se eu conseguir montar um texto pro começo, faltava 2 semanas para terminar o ano. Se eu conseguir montar um texto até o começo de janeiro, eu posso montar. Aí se quer, né? Mas eu acho que não dá certo, não. Né? Aí eu escrevi, feito uma condenada. Cheguei, tá aqui. O Chico foi muito rápido. E eu muito rápido. Que é agilidade. Aí ele, agora você tem um texto de teatro. E aí, da turma inteira, né? Todos os na geração, eu fui a única que montei o espetáculo. E esse foi o meu primeiro contato, assim, que tipo, nossa, eu posso fazer isso, sabe? E aí, a partir
Daí eu comecei, de fato, a produzir, a escrever. Na verdade, fazia muito tempo que eu não escrevia, desde 2015 que eu não escrevi nada. E aí eu escrevi a volta. E aí, é assim, né, pra galera, eu peguei isso assim, pegar só alguns pontos antes da gente ir pra uma próxima fase que vamos estrear aqui no Fala Galera. Fala Galera não, no Conversa é Essa, pra tu ver, eu sou muito louco, de manhã apresentei a rádio, eu fico com o nome da rádio na cabeça. Primeiro, só pra eu esclarecer, talvez alguém não tenha pegado direitinho, quando tu falou lá de volta com a Jandê é um artista de... Massapê. Boa. Dá só o linkzinho direitinho, se tiver aí fácil ou não, pra galera poder depois conhecer o trabalho. Ou @INJandê. Pronto. E aí foi esse que deu, no caso, a primeira origem pro que gerou a rádio novela. E hoje, Jandê, atualmente... Sim. Jandê, ela é atriz, como é que chama? Quem escreve música, gente? Compositora. Esqueci, compositora. E canta, assim, magnificamente bem. E as músicas dela, assim, é aquela coisinha bem gostosinha. Boa. Inclusive tá na própria rádio novela e é muito lindo mesmo. Ele escutou, ele pode opinar. Outra coisa, hoje em dia tu tá em Sobral, não? Sim. Eu nunca saí de Sobral. Eu faço faculdade em Fortaleza, mas eu viajo pra Fortaleza pra fazer faculdade e volto nos finais de semana pra Sobral. A minha casa é Sobral, assim. Casa artística, tudo, sabe? Uhum. Apego por essa cidade, apego por essa terra. Não sei, é porque eu acho que aqui me abriu pra muitas coisas, sabe? Pra fotografia, pra teatro, pra tudo, sabe? E aí eu tenho, assim, esse amor por essa cidade. E eu gosto de andar por Sobral. Diferente de Fortaleza, que se eu pudesse, eu mandava soterrar e fazer de novo. Que maldade. Mas é real. Eu acredito no ódio. Inclusive, ódio é mais importante, pessoal. Deem valor ao ódio. Não o ódio ruim, mas o ódio bom, aquele que você fica pensando, rapaz, isso podia ser diferente. Aí vai lá, pega o ódio e muda. Justamente. Viu? Por isso que eu faço o quê? Arquitetura e urbanismo. Olha aí, esse é o jabá dela, gente, já tá pronto. Pra falar em jabá, assim, vai ter nas redes sociais tudo, vai ter, aliás, nos posts, mas já deixa o teu arroba já pro pessoal procurar agora e olhar pro seu lindo sorriso. @Vigmia. Repita. @Vigmia. VIGMIA. Olha, muito bom. E aí o que acontece? A nova parte que vamos estrear aqui no Conversa é Essa é um momento, não sei se tu tem alguma experiência, algum, como é que eu vou dizer, conhecimento do Provocações do Abu Janra. Não. O que acontece? Ignorante. O Abu Janra, ele foi um apresentador longa data, fez esse programa chamado Provocações, onde ele entrevistou grandes nomes de artistas de todas as áreas, e realmente ele é um dos grandes comunicadores nacionais. Realmente ele fez um marco importantíssimo na televisão, e ele tinha esse programa chamado Provocações na TV Cultura, e ele sempre começava o programa com aquele velho ai de mim, né? E é o que acontece, eu quero fazer um pequeno momento aqui agora, onde eu vou te lançar algumas questões, à lá provocações, mas nem tanto, é mais umas conversações, e eu quero a tua resposta mais bruta e sincera, como se fosse preciso pedir isso, né? Mas eu vou te dar alguns temas e eu quero meio que a tua visão sobre isso. Pode ser? Ih, gente, assustei a convidada. Desculpa, gente. Não, eu tô aqui esperando que estou me preparando psicologicamente. Então vamos lá. As tuas falas, de maneira geral, elas sempre têm um apelo para explicar, para falar, para colocar a posição da pessoa com deficiência, seja no mundo social, quanto também no mundo das artes e enfim. As tuas falas online, eu vejo que elas refletem um pouco disso, e em alguns trabalhos teus, seja na questão da poesia ou em algumas outras obras, tem esse tópico de falar desse tema, né, da pessoa com deficiência. E a minha pergunta para ti é, de maneira geral, existe uma cobrança interna e externa, socialmente, culturalmente, para a excelência da pessoa com deficiência? Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu mandaria a sociedade tomar naquele lugar que vocês sabem, que é no coração, né, ter a vergonha na cara, porque eu sou uma pessoa completamente normal, normalizem pessoas com deficiência, e quando eu falo normalize pessoas com deficiência, olhem para essas pessoas como pessoas que produzem, como pessoas que amam, como pessoas que
que se divertem, como pessoas que são ignorantes também. E assim, eu não queria falar sobre pessoas com deficiência, porque eu queria viver numa sociedade boa o suficiente que não precisasse ser falado sobre isso, porque a gente já está incluso nela. E está bem longe disso, eu vou morrer e isso não vai acontecer, né? Porque, enfim, a sociedade me expulsa o tempo todo da rua, de tudo quanto é espaço. E eu me coloco enquanto ser político dentro desses espaços. Mas eu não me coloco, que é muito complicado as pessoas entenderem isso, eu não estou ali como pessoa com deficiência. Eu estou ali como uma artista. E enquanto artista, eu estou falando sobre muitas coisas. E aí, porque eu tenho muitas outras vivências. E a dificuldade das pessoas de entender que eu tenho muitas outras vivências é absurda. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vivem só em casa, né? Só sem fazer nada, só vegetando. Eu também não. Então, tem muitas outras coisas para fazer, tem muitas outras vivências para falar, tem muitas para discutir. E aí a galera acha que eu só sou uma pessoa com deficiência, que é incrível, porque eu faço muitas coisas e não sei o quê. E eu olho para essas pessoas e eu fico... eu detesto que me puxem o saco. E fico assim... Deus, bate no inferno. Eu sou muito mal-humorada mesmo. Sempre que vem alguém no meio da rua pra perguntar por que eu não amputo a minha perna, eu sinto um amuleto na cabeça da criatura até ela entalar no chão, mas eu não faço isso porque senão serei presa. Infelizmente a minha deficiência não impede de eu ser presa, mas vontade não me falta. Então eu não tenho paciência, não sou uma pessoa justa, não sou nada disso, tenho muitos defeitos, muitas vezes eu sou nojenta, tenho muitos erros, cometo muitos erros como qualquer outra pessoa, porque eu sou o quê? Qualquer outra pessoa também. Basicamente é isso. Tommy, excelente. Muito bom. Eu já ia dizer, vale mesmo, deixa eu puxar até o saco, pelo amor de Deus, eu sou desse, sou canceriano. Sim, pessoas com deficiência nas minhas obras, nas minhas poesias, porque elas não estão lá. E eu estou lá. Meu corpo ele já fala muito sobre isso, mas eu posso trazer outros, sabe? Então, eu trago o que eu posso. Já que ninguém quer pegar os meus, então eu carrego os meus comigo. Outra coisa, ainda no momento provocações, porque esse rendeu, eita, rapaz. É a questão da escrita e da arte enquanto ela... Tu até já mencionou sobre isso, mas eu acho que vale a gente bater um pouquinho nesse tema. A arte ainda é elitista? Demais. Os artistas, mesmo o artista pode ser pobre, lascado, mas ele continua fazendo arte. Às vezes não necessariamente para gente ricas, mas para outros artistas. A arte ela não conseguiu ainda se desvincular do seu próprio ego para que chegasse em lugares onde as pessoas não têm acesso a ela. É isso. Nossa, foi bonito e foi profundo. E foi sucinto, tô até com medo agora. E para encerrar, eu queria que tu falasse... inclusive, preciso provocar. A arte precisa ser explicada? Precisa sim. Eu estudo arquitetura e urbanismo, e aí no primeiro semestre a gente tem a cadeira chamada História da Arte, só para explicar a arte de pessoas de tantos anos atrás. Artista, volta de novo a questão do ego do artista, que ele acha que ele é tão, né, maravilhoso, magnífico, que a arte dele não precisa ser explicada. Eu acho que se a sua arte ninguém consegue entender, aí você vai precisar explicar, meu bem. Num contexto geral, eu prefiro partir para o lado onde eu consiga fazer algo bem feito, mas que eu não precise estar explicando o tempo todo aquilo. Mas, em determinados casos, é importante que ela seja explicada, porque nem todo mundo teve acesso para entender aquilo. Boa. E aí vem a questão de privilégio. Tu quer falar sobre isso? Ou tá bom? Deixa aí. Esse foi o nosso momento provocações, conversações. E aí, como foi pra ti a estreia? Valeu a pena, não valeu a pena? Ótimo, achei maravilhoso. Pode botar nos próximos, achei interessantíssimo. Adorei. E olha só, lembrando mais uma vez que Virginia está no Instagram, você pode seguir ela. Ela é uma artista multitalentosa, tem muitas áreas pra você se inspirar. Assim, pessoalmente, eu sigo pessoas que eu possa me inspirar, e não como a gente já falou, né, não aquela inspiração barata, mas a inspiração do tipo, caraca, essa é uma boa ideia, posso fazer isso, vou trazer pra minha realidade e tal. Esse tipo de inspiração é boa, concorda? Sim, acho maravilhoso. Por exemplo, a radionovela é montada da maneira mais besta e simples que é possível, e tipo, qualquer pessoa que tem acesso a um celular
ela pode montar uma radionovela. E, tipo, eu não sei editar nada, e eu editei a radionovela. Caramba, nossa, essa é uma revelação em tanto. Porque eu, enquanto editor aí, rapaz, falei pra todo mundo, eu vou contratar um editor, não posso mais viver editando. Nunca tinha editado nada, assim de som. O máximo que eu já fiz na minha vida, aquelas, meu Deus, mais uma coisa que eu já fiz sonoplasta. Ah, sim. Normalmente a galera do teatro acaba fazendo de tudo, né? Desde iluminação até... Fui sonoplasta. Não, nunca mexi com iluminação, não. Mexi. Não tô dizendo. Não, mas eu fui sonoplasta, eu já fui evangélica também. Tem muita Caramba, coisa, gente. Revelações. E aí, no período que eu fui evangélico, né, Jesus me salvou, não é deboche, Jesus. Enfim. Eu tava na igreja, tinha, né, a mesa de som e tudo, e aí eu que cuidava, eu sempre quis cantar, mas sempre recebi muitas críticas à minha voz, então eu vou cuidar do som. E aí eu cuidava do som, cuidava da mesa de som, de tudo, assim, dos equipamentos e tal. E aí eu acho que eu fui sonoplasta por 2-3 anos da minha vida. É uma experiência, não tem como negar. Pois é. Eu acho que a experiência pra mim entender o som, né? Mas pra editar som é muito diferente você tá mexendo numa mesa pra ajustar um som, né? É outra coisa. Mas deu certo. E esse é o nosso papo com Virgínia. Muito obrigado por você dispor desse tempo pra gente conversar. Foi rapidinho, né? Eu acho que deu pra gente tocar em alguns assuntos principais. E claro, essa é só uma primeira que eu quero depois te chamar pra discutir outros assuntos. Eu queria, como eu te falei, eu queria te entrevistar, entre aspas, entrevistar, né? Que não é bem uma entrevista, mas é mais um papo, muito por curiosidade de saber quem tu é e te apresentar pra pessoas, como eu falo, né? Aqui do público do Conversa. E por eu gostar muito da tua arte, por eu gostar muito dos caminhos que tu segue e por eu me inspirar em certos conceitos que tu já abordou, seja em poesia, seja em fotografia, seja na radionovela que eu vou imitar um dia. Oi? E o que acontece? Por favor, sigam Virgínia, dê suas redes sociais novamente e dê as suas considerações finais. Pronto. Se vocês podem me sigam lá, ótimo, vou adorar. Mas quando abrir meu perfil, eu sou muito linda, sabe? Não se apaixona, gente, ela é uma-humorada. E aí eu sou muito padrão, né? Assim, esteticamente, um padrão. E aí você vai olhar e vai pensar, nossa, essa pessoa com deficiência, você está sendo capacitista. Então já aviso logo, não faça isso. Que maravilhoso, nossa. Esse foi o carão prévio mais perfeito que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu, isso foi muito bom. Nossa, eu preciso de vírgula sonora, melhor momento. Eu vou colocar, no final do ano eu vou colocar melhores momentos 2021. O carão prévio de Virgínia, perfeito. Uma pessoa com deficiência, gente, né? Porque eu não preciso envergar o meu corpo na sua cara pra deixar de ser uma pessoa com deficiência, infelizmente. Sigam o Reclame Aqui, sigam Virgínia, conheçam o trabalho e apoiem seus artistas locais. Com você, Virgínia. É isso, obrigada, gratidão. Tá aqui, o papo foi ótimo. Eu sou enjoada mesmo, eu dou muito carão e tal, sou bruta, assim, em alguns aspectos, mas no geral é só mesmo deixar a porta. Mas quando é referente a capacitismo, eu falo sério. Eu gosto de arte, de estudar e de, assim, me grudar em tudo quanto é coisa, em projeto. E eu estudo muito pra fazer tudo isso. Então, dê uma força lá, dê uma força aqui no Bruno, maravilhoso. Pra projetos, trabalhos maravilhosos. Vocês podem acompanhar também. E é isto, acho que é. Só isso mesmo. Tchau, cheiro. Tchau, não. Cheiro no cangote, porque Nordeste manda cheiro no cangote. De todo mundo. A gente reclama quando a gente se apaixona, né? Todos os cantos e pela lei natural do direito. Eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos luz. Vou vestido de luneta, passado, presente. Passado, presente. Participo sendo o mistério do planeta.